Bem-vindo ao mistério. As luzes do pôr do sol lançavam sombras longas e escuras à medida que o grupo avançava em direção à cidade abandonada. Sarah estava no banco do passageiro, observando atentamente as construções decadentes que surgiam no horizonte. Era uma paisagem desolada, como se o tempo tivesse parado no momento em que o último morador partiu. Ao lado dela, Lucas, sempre mais confiante, dirigia com um sorriso desafiador no rosto. "Não se preocupe, Sarah", ele disse, tentando tranquilizá-la. "É só uma cidade fantasma. Vamos tirar algumas fotos, explorar e voltamos antes de escurecer." No banco de trás, Daniel e Isabel discutiam sobre qual prédio seria o mais interessante para investigar primeiro. Eles estavam empolgados com a expedição, animados com a ideia de explorar um lugar onde, décadas atrás, havia ocorrido um acidente químico que forçou a evacuação repentina. Ao chegarem ao limite da cidade, Sarah sentiu uma mudança no ar. Não havia vento, nem o som de folhas secas sob os pneus da van. Um silêncio absoluto dominava o local. Era como se o som tivesse sido arrancado do mundo. Lucas desligou o motor e o grupo saiu do carro em um silêncio que parecia mais pesado do que o normal. "Estranho", comentou Daniel, franzindo a testa. "Não tem vento, nem barulho. É como se o som não existisse." Isabel riu, nervosa. "Deve ser por causa do acidente químico. Algum tipo de resíduo ambiental." No entanto, enquanto avançavam para a praça principal da cidade, a sensação de serem observados aumentava. Sarah olhou para as janelas escuras dos prédios, esperando ver alguém espiando de volta. Mas tudo estava vazio. Tudo, exceto as sombras que pareciam se mover nas extremidades de sua visão. Foi Daniel quem quebrou o silêncio. "Ei, vocês viram isso?" ele perguntou, apontando para um beco estreito à sua direita. Sem esperar por uma resposta, ele correu para investigar. "Sarah, vem com a gente", Lucas chamou, já começando a segui-lo. Mas Sarah hesitou. Algo não estava certo. Sarah observou enquanto Lucas e Isabel corriam atrás de Daniel, que desaparecera no beco estreito. O coração dela batia rápido. Algo a impedia de seguir o grupo, uma sensação instintiva de que, se cruzasse aquela esquina, algo irreversível aconteceria. Mas antes que pudesse processar melhor o que sentia, uma onda de silêncio ainda mais opressiva a envolveu, como se o mundo ao redor dela estivesse prendendo a respiração. "Sarah, vem logo!" Isabel gritou, mas sua voz parecia distante, abafada. Não era apenas o ambiente ao redor que estava mudo, mas as vozes deles também começavam a ser engolidas pelo silêncio. Ela tomou coragem e correu, alcançando os outros no final do beco. Aquele espaço estreito parecia ainda mais escuro, as sombras se acumulando de uma maneira que não fazia sentido. "Onde ele foi?" Sarah perguntou, ofegante, mas a resposta veio apenas na forma de olhares confusos. Daniel tinha sumido. Não havia sinal de que ele estivesse ali. Lucas, mais cético, começou a chamá-lo, elevando a voz. "Daniel, para de brincar, isso não tem graça." Mas o silêncio era absoluto. Mesmo os gritos de Lucas pareciam ser engolidos por algo invisível. Ele tentou ligar para o celular de Daniel, mas não havia sinal. Sarah olhou ao redor, com o estômago revirando, notando como as sombras pareciam se mover com mais intensidade agora, se aproximando, quase que espreitando. "Tem algo muito errado aqui", Sarah murmurou. "Precisamos sair." "Não podemos deixar o Daniel", Lucas respondeu, agora visivelmente incomodado. "Ele só pode ter entrado em um desses prédios. Vamos achá-lo." No entanto, cada tentativa de busca parecia inútil. Os prédios estavam vazios, suas portas trancadas e janelas quebradas. As ruas ao redor permaneciam desertas, mas havia algo, uma presença que Sarah não conseguia ignorar. No canto dos olhos, ela via formas indistintas nas sombras, como pessoas observando à distância, mas toda vez que olhava diretamente, não havia nada. Isabel, até então quieta, sussurrou. Eu sinto que ele está nos chamando da torre." Sarah e Lucas olharam para a torre no centro da cidade, uma estrutura alta e sombria que se erguia como uma sentinela. A ideia de ir até lá fez Sarah estremecer. A torre se erguia no horizonte, uma silhueta ameaçadora contra o céu escurecido. Sarah sentia um frio na espinha ao olhar para a estrutura, mas Isabel estava decidida. "É lá que ele está", ela disse com uma certeza estranha, como se uma força invisível a estivesse guiando. Lucas olhou para Sarah, hesitante. "Precisamos verificar", ele disse, tentando soar firme, mas havia um tremor em sua voz que denunciava seu nervosismo.
Sara sabia que não tinha outra opção, mesmo que algo dentro dela gritasse para não se aproximarem daquele lugar. O caminho até a torre parecia interminável. À medida que caminhavam pelas ruas vazias, o silêncio se tornava ainda mais pesado. Opressor. O grupo não trocava palavras. Não havia sons de seus passos, apenas o estranho vácuo que os envolvia. Sara observava as sombras dançarem nas paredes dos prédios à medida que passavam. As figuras nas bordas de sua visão tornavam-se mais nítidas, parecendo seguir seus movimentos. Quando finalmente chegaram à base da torre, perceberam que havia uma entrada escondida, parcialmente coberta por escombros. Isabel foi a primeira a entrar, sem hesitar. Sara e Lucas trocaram olhares, compartilhando a mesma sensação de desespero silencioso antes de seguirem Isabel para dentro. O interior da torre era sombrio e frio. Havia uma escada que levava ao subsolo, onde os corredores se estendiam em um labirinto de escuridão. À medida que desciam, a sensação de estar sendo observado se intensificava. O ar estava denso, carregado de uma tensão palpável, como se algo os esperasse nas profundezas. No final das escadas, eles encontraram um laboratório subterrâneo. As paredes estavam cobertas de fotos antigas e registros de experimentos que, de alguma forma, pareciam completamente deslocados. As imagens mostravam pessoas da cidade, seus rostos distorcidos, apagados, sem traços reconhecíveis. Mas o que é isso? Sussurrou Sara, horrorizada. Isabel, no entanto, estava fascinada. Eles estavam testando algo, manipulando o som, as mentes das pessoas, ela disse, enquanto examinava os documentos espalhados pelas mesas. Mas algo deu errado. De repente, uma gravação começou a tocar. Uma voz cheia de pavor descrevia o momento em que o silêncio tomou conta de tudo, tornando-se algo vivo, algo que agora prendia todos ali. Lucas tentou desligar a gravação, mas Isabel estava hipnotizada, atraída por uma presença invisível. Antes que pudessem reagir, ela desapareceu nas sombras da sala. O desaparecimento de Isabel foi tão repentino que Sara mal conseguia processar. No momento ela estava ali e no instante seguinte havia sido engolida pelas sombras. Lucas olhava em volta, desorientado, com os olhos arregalados de pavor. Onde ela foi? Sua voz parecia mais um eco distante, abafado, quase inaudível. O silêncio se tornava cada vez mais sufocante. E agora parecia vivo, pulsando ao redor deles. Sara sentia como se a própria escuridão estivesse se aproximando, lentamente envolvendo-os. Cada passo parecia pesado, como se o chão sugasse suas forças. Precisamos sair daqui, ela disse, sua voz tremendo. Mas Lucas não a ouviu. Ele estava perdido em sua própria espiral de medo e confusão, seus olhos fixos no vazio onde Isabel havia desaparecido. Isso não está acontecendo, ele murmurava para si mesmo, tentando talvez convencer-se de que aquilo não era real. Sara o puxou pelo braço, tentando trazê-lo de volta à realidade. Lucas, temos que sair agora. Porém, a mente dele já estava quebrando. De repente, ele começou a gritar. Um som oco que foi imediatamente devorado pelo silêncio ao redor. Eles estão aqui, eles estão me levando. Lucas berrava, batendo nas próprias orelhas, como se tentasse bloquear o que quer que estivesse invadindo sua mente. Não consigo ouvir nada. O terror tomou conta de Sara. Ela o sacudiu, mas era tarde demais. Lucas caiu de joelhos, seus olhos vidrados, como se a entidade silenciosa estivesse sugando sua sanidade, camada por camada. Então, sem aviso, ele parou de se mover, seus gritos morrendo em um vácuo absoluto. Ele também tinha sido levado pelo silêncio, deixado apenas como um vulto vazio, uma sombra do que fora. Sara estava sozinha. Ela olhou ao redor, sentindo a presença invisível do silêncio se aproximar. O medo fazia seus pensamentos girarem. Ela sabia que se ficasse, acabaria como os outros. Um eco sem identidade, perdida na escuridão. Mas como escapar de algo que era impossível de ver, de ouvir, de entender? Respirando pesadamente, Sara se forçou a mover as pernas, tropeçando para longe daquele lugar amaldiçoado. O laboratório, as fotos, as gravações, Lucas, Isabel, tudo parecia se desintegrar ao seu redor, como se estivesse sendo devorado pelo próprio silêncio. Ela precisava encontrar uma saída antes que o vazio a alcançasse. Sara corria pelas ruas desertas da cidade, seu coração batendo descompassado. A torre se tornava uma sombra distante à medida que ela se afastava, mas o silêncio permanecia. Ele parecia mais pesado agora, como uma presença que a seguia, ansiosa para envolvê-la completamente. Cada passo ecoava de uma maneira estranha, como se o som de seus pés não pertencesse àquele lugar.
Ela tentava não pensar nos rostos de seus amigos, Lucas, Daniel, Isabel, todos levados pelo silêncio, suas identidades apagadas, deixando apenas sombras. Sara sentia uma pontada de desespero, e se ela também desaparecesse? O silêncio pulsava ao redor dela, sussurrando promessas de vazio. Mas ela precisava fugir, escapar antes que fosse tarde demais. A cidade, no entanto, parecia não ter fim. Quanto mais ela corria, mais as ruas pareciam se alongar. A estrada que antes levaria de volta ao carro agora estava distorcida, como se a cidade estivesse brincando com sua percepção. Não, isso não pode estar acontecendo, ela murmurou, olhando para o horizonte incerto. O eco de sua própria voz a fez estremecer. Era um som distorcido, quase não humano, como se viesse de algum lugar profundo dentro dela. Sara parou por um momento, sua respiração ofegante. Algo estava errado. Ela olhou para trás, mas tudo que viu foi escuridão, uma parede de sombras que parecia se mover, se aproximando lentamente. Não, não pode ser. Sara continuou correndo, agora com o desespero tomando conta de sua mente. Ela sentiu o silêncio como uma onda invisível cada vez mais perto. Finalmente, ela avistou o que parecia ser o limite da cidade. Uma linha onde o vazio acabava e o mundo real começava novamente. Sem pensar duas vezes, Sara cruzou aquela linha. O impacto foi imediato. Quando seus pés tocaram o outro lado, o som voltou. O vento assobiando entre as árvores, os pássaros cantando ao longe. Ela estava livre. Mas algo estava errado. Sara abriu a boca para falar, para gritar de alívio, mas nada saiu. Não havia som. O silêncio que antes a cercava agora estava dentro dela. Ela tocou sua garganta, horrorizada. Tentou de novo, mas foi inútil. O vazio a tinha seguido. Mesmo fora da cidade, o eco do silêncio permanecia, preso em sua alma. Ela estava livre, mas condenada ao silêncio eterno. Sozinha e sem ninguém para ouvir. Obrigado por chegar até aqui. Se você gostou desse mistério e quer descobrir novas histórias, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perderá as próximas histórias arrepiantes. Nos vemos nas sombras.